Antigo ao Novo, é isso aí, o podcast do Antigo ao Novo também está aqui na rádio, está lá no site do antigoaonovo.com, está nas redes sociais, você pode procurar a gente no Insta, você pode procurar a gente no Face, se você quiser ouvir todos os episódios você encontra no SoundCloud e também no Spotify, a novidade do Spotify, gente. Não esqueça de procurar YouTube, você assiste a gente se você quiser assistir essas pessoas. Eu sou o Carlos Reuel e estou aqui com o meu brother Rafael Heitor. E aí, Reuel, vamos lá para mais um dia, mais uma sexta e vamos conversar aí, que vai ser bom hoje. Hoje é dia de estreia, temos aqui um novo membro do Antigo que ainda não tinha aparecido, mas hoje ele apareceu, Thiago! E aí galera, tamo junto aí, vamos pra cima, mais uma sexta-feira aqui, estreia nossa, e vamos falar um pouquinho aí sobre... O tema, qual é o tema, Thiago? Qual é o tema? John Wesley. Bom, quem é Wesley? Nessa cidade é cheia de wesleyana, né? É verdade. Quem usa esse nome tem que saber, afinal de contas, de onde vem Wesley, né? Quem é esse cara? Quem é esse tal de John Wesley que viveu lá no século XVIII e até hoje repercute a sua vida aqui? Até hoje a gente, né, sente as ondas do que ele fez, né? A brisa do movimento que ele fez há séculos atrás. Mas então, de onde começamos, queridos? Vamos começar do começo, né? É sempre bom começar do começo. Onde o John Wesley? Vamos situar a galera no tempo, no espaço, né? No tempo, na família, no país. De onde é esse cara? John Wesley, ele é inglês. Ele nasceu na Inglaterra, século XVIII, 1703, filho do pastor Samuel e da Susanna Wesley. A cidade de nascimento dele é Epworth. Não sei se o inglês está em dia, né? Mas... temos um problema aqui com esse idioma. Eu também tenho sérios problemas com esse idioma. Mas... ele foi um cara que revolucionou o seu tempo e a gente vai falar um pouquinho aí sobre a família dele, sobre a mãe dele que teve papel importantíssimo. Vamos conversando aí um pouquinho. Até se a gente for parar para pensar e situar um pouco mais o que estava acontecendo, né, naquela época, né? Se a gente for pegar na nossa memória, a gente sabe que a reforma ela já tinha acontecido há um bom tempo, né? 1517 é a grande marco da reforma protestante, lá com Lutero e tudo mais. Galera, Calvino, esse pessoal todo trabalhando para que a igreja católica ela sofresse uma reforma de dentro para fora, né? Da mesma forma que o cristianismo ele inicia de dentro para fora, o sonho dos reformadores era transformar a igreja de dentro para fora, da sua intenção, do seu coração, e isso reverberar nas pessoas. E é interessante que na medida em que a reforma ela vai sendo espalhada em Genebra, na Suíça, a reforma acontecendo França, Inglaterra, na França, então toda essa galera, Lutero na Alemanha, ela vai começando a tomar corpo com o passar do tempo, sendo sempre guiado por esses homens valorosos e tudo mais. A gente vê que com o passar do tempo algo parece que não dá muito certo na Inglaterra. Na Inglaterra ela sofre, com o passar dos anos ela vai sofrendo uma baixa e parece que a reforma ela não vingou de uma forma tão poderosa como em outros lugares, como a doutrina luterana, ela ficou muito forte, por exemplo, na Alemanha. Até hoje ela é muito forte na Alemanha. Você tem, por exemplo, um dos presidentes, há pouco tempo atrás, ele era descendente de Lutero, ele tinha as raízes de Lutero, um pouco antes até da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê que isso não aconteceu de forma semelhante por vários problemas, sobretudo dessa mescla ainda da Igreja-Estado. Né? A reforma na Inglaterra foi totalmente diferente do que ela foi muito política. Isso. Ela não teve uma chama no coração das pessoas. Parece, né? Quando a gente lê os relatos, a gente não sente a mesma chama que movia Calvino, que movia o próprio Lutero. A gente vê que ela foi muito diferente e aí por isso
eu acho que ela perde força e o tempo mostra que aquele local, a Inglaterra, ela se afasta cada vez mais até por menos combate, né? Porque quando o Lutero, ou o Calvino, ou os Zwingli estavam atuando, eles tinham que contra-atacar a Igreja Católica. Porque né, eles falavam uma coisa, aí a Católica, o Trento lá, né? Sim. Aí um combatendo o outro e eles cresceram no debate. A Católica reformou. Sim, fez é inegável falar que ela se reformou. Ela se reformou e depois ainda faz uma contra-reforma. E aí a reforma tem que... E nesse debate vão crescendo, né? Sim, a doutrina vai solidificando, né? Sim. E a Inglaterra não, ela falou assim, aqui é reforma. Beleza, então, fechou. É reforma, acabou. É a nossa igreja, e aí a gente vê uma sucessão de reis na Inglaterra que instituem como religião oficial a sua própria visão. Então a gente vê um grande problema acontecendo naquela época, principalmente com o surgimento dos puritanos, e aí a gente vê também a anglicana, que é aquela divisão desde Henrique VIII, que queria casar, queria divorciar, e aí tem toda aquela situação muito política para até ter o controle, porque para você ter o controle de uma região não bastava só você ter o controle do Estado. A religião era sobremaneira muito forte e pesava na vida das pessoas. Então a gente vê que ela foi muito politizada, ela foi bem diferente, como você falou. E a Inglaterra está nessa situação. Tanto que a família de John Wesley, ela passa por toda essa história. A gente vê a ascendência dele, né, e tudo mais. A galera que veio antes dele, perdão, nesse embate do puritanismo, a ideia do pietismo. Os presbiterianos já apareceram. Isso, o anglicanismo, época. Então você tinha o catolicismo, então era um choque ali que estava acontecendo, que tudo girava em torno basicamente de como a igreja se relacionava com o Estado. Esse era o grande problema. E a gente vê na história de Wesley, a gente vai ver com o tempo, que ele meio que rompe essas estruturas. A gente vê um pouco de política na história dele, que ele começa, por conta da pregação dele, ele não pode nem pregar nas igrejas. Isso é uma marca dele, a gente vai ver mais pra frente. Mas a gente vê que o ministério, sobretudo, que acontece, e aquele momento de reavivamento, que é o que é chamado, né, é conhecido nesse século XVIII, não só com John Wesley, o próprio irmão dele, Samuel Wesley, que escreveu grandes cânticos, George Whitefield, que também foi um grande contemporâneo dele, que fez grandes coisas. Depois eles tiveram problemas doutrinários acerca de entendimento, mas de maneira grandiosa, foi usado por Deus também. Então eles estavam nesse ambiente bem conturbado, né? A gente via que algo precisava acontecer. É verdade. A Inglaterra, ela vivia um momento político também. A gente tá falando da Revolução Industrial. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. E aquele momento que a Inglaterra vivia, o capital sendo empregado, fazendo com que haja essa Revolução Industrial de sobremaneira e fazendo com que houvesse uma disparidade entre os ricos e os pobres, e dentro desse contexto o número de desempregados aumenta. A Inglaterra vive um contexto em que há muitos mendigos nas ruas, há muitas pessoas vivendo próximo da linha de miséria decorrente de toda aquela revolução. E é dentro desse contexto que John Wesley surge, né? John Wesley nasce nesse tempo e vem, através da sua pregação, fazer não somente a diferença no viés de igreja, de cristianismo, de doutrina, mas também no contexto político daquela época. John Wesley, ele tem influência nos movimentos sindicais, no início dos movimentos sindicais que defendiam aqueles trabalhadores que estavam sendo explorados na época da Revolução Industrial. John Wesley, ele e seu irmão e Whitefield, eles vão
visitar presídios, eles fazem obras sociais. Isso é muito intrínseco, muito forte dentro do metodismo, né? Do próprio metodismo que partiu a partir dele, né? Isso, é. Mas vamos aí pra a raiz aí do cara. Então, quem era o pai de John Wesley? Então, o pai dele era um pastor, né? Ele era um pastor anglicano. Ele nasce nessa família. Só que o pai, ele não é a grande influência de John Wesley. É normal e é natural, principalmente naquela época, o pai ser uma grande influência, no sentido do que o filho se mirava no pai e tudo mais, mas a grande marca de John Wesley, isso é possível ver, se você tiver a oportunidade de ler alguns trechos do diário de John Wesley. Isso é uma outra coisa que é rica pra gente. Ele se importou, ele ouviu um conselho e aí ele começa a relatar tudo que ele ia vivendo acerca da vida dele, e por isso hoje a gente tem um relato tão fidedigno, né? Que é do próprio Wesley passando essa informação pra gente. E a gente vê que, na verdade, a grande marca na vida dele é da mãe dele, Susana Wesley. Susana, ela foi uma mulher diferenciada, uma mulher que é para ser um modelo ainda hoje para as nossas mulheres e até para homens também, porque ela era um modelo de cristã, de piedade, de visão daquilo que Deus queria fazer na vida dos seus filhos. Ela teve 19 filhos, alguns morreram, e você vê que aquela época não é como a nossa época, facilidade de entrar e estudar numa escola particular e tudo mais. Você tem hoje, às vezes, no seu bairro, você às vezes pode escolher, tem 2, 3, 4 escolas. Naquela época não tinha essa possibilidade, e ela alfabetizava os seus filhos. Ela criava basicamente uma escola dentro da sua casa, e alfabetizava durante 6 horas todos os dias os seus filhos. Ela dizia em alguns relatos dela que ela precisava de 2 coisas só. Ela não precisava de muita coisa, ela precisava de uma Bíblia e determinação, que ela conseguiria educar os seus filhos. Então aqueles meninos, eles cresceram cheios da palavra de Deus. Então isso foi uma marca na vida de John Wesley. A gente estava até conversando antes, é muito difícil você estudar John Wesley, ver as coisas que ele fez sem ver a marca da mãe. Em todo momento ele entrava em contato com a mãe, tirando dúvidas com a mãe. Sua mãe ensinou grego para ele, uma coisa para ele entender as raízes daquilo que havia sido escrito no Novo Testamento, para ele ir na fonte primária. Então ela tinha essa preocupação. A gente vê que a família de sobremaneira marcou a vida de Wesley, e sobretudo sua mãe. A sua mãe foi talvez a grande impactadora do ministério de John Wesley. Isso é muito importante, porque é um diferencial, né? Acho que ela ganha um programa só pra ela, né? Se a gente quiser falar do método dela. Sim, ela tem todo um método. É verdade. Ela alfabetizou ele através da Bíblia, né? Através do livro de Salmos. Ela inicia a alfabetização de Wesley com 5 anos de idade, então é algo fantástico, assim, que... Não, e foi tão louco que ela ensinou ele a orar antes de falar. Sim, exatamente. Antes de falar, ele ia comer, ele tinha que fazer um sinal lá de agradecimento a Deus, ou seja, ele orava antes de falar. Hoje tem umas 20 lições, se eu não me engano, que são a marca do ensinamento dela, da pedagogia de Susana, que é muito interessante, a respeito de leitura, de horário para dormir. Por exemplo, tem um negócio que eu acho muito interessante, ela fala: nunca entregue nada para o seu filho quando ele está te pedindo chorando, resmungando. Ele sempre tem que saber como pedir. Então ela passava uma ideia de autoridade, de princípio, de valor, sobretudo. Então é muito interessante. Vamos guardar a história dela para outro episódio. Então vamos seguir aí. Ele nasce, aí uma hora ele tem que ir pra faculdade, né? Mas antes só voltando antes, que tem um episódio muito fato, interessante. Caraca, é verdade. Isso. Ele até é chamado do Tição, tirado do fogo, né? É verdade, teve esse fato. A família dele sofreu um incêndio na sua casa. Alguns historiadores reportam até que fosse uma perseguição contra o pai dele, né? E todos os filhos são despertados e saem
E na hora da contagem, Susana vai fazer a contagem e tá faltando um deles. E é John Wesley. Cadê John Wesley? E aí, cadê John Wesley? Ele está no segundo andar da sua casa, todo em chamas, e, salvo engano, um vizinho dele o retira. E Susana, a partir dali, entende que Deus tinha um propósito sobre a vida de John Wesley. E realmente ela tinha razão, porque foi um milagre ele ter sobrevivido ileso àquele incêndio, né? Foi realmente as mãos de Deus que foram colocadas para o proteger ali naquele momento. Isso é muito interessante, porque aí dali em diante ela começa a chamar ele de que ele é o tição tirado do fogo. E é muito interessante porque essa marca, essa ideia do tição tirado do fogo é interessante porque essa ideia de fogo, de abrasado, ela volta e vira uma marca dele também. Do ministério dele. Isso é muito interessante. E aí... E aí a gente tem, então, ele vai para uma das melhores escolas, ele entra, se eu não me engano, bem cedo nessa escola particular, me esqueci o nome dela agora, mas eu acho que ele entra com 11 anos nessa escola. 11 anos. E aí ele começa a estudar nessa escola, e lá ele tem um grande ensinamento, e lá ele faz uma grande parceria com o irmão dele, que é mais novo, se eu não me engano, que ele, que é o Charles, né? Charles Wesley. Que é o que funda um grupo chamado de Grupo Clube Santo, né? Na própria faculdade, na própria história, eles... Isso, 1714, né? Isso. O Clube Santo já é na faculdade. Isso, já em Oxford. Isso, em Oxford. Exato, perdão. Na faculdade. Na faculdade, em 1720, né? Na verdade, em 1714 ele vai para Christ Church College. Isso, exato. E depois ele é eleito membro da Lincoln College em Oxford. Que é tudo em Oxford. E em seguida ele adentra na faculdade de Oxford, que é referência, né? Sim, mundialmente. Ele se forma e aí o pai dele quer que ele seja consagrado logo pastor. Isso. Ele tem até uma experiência frustrada. Só que ele não quer muito. Isso. Não, ele então assume... ele volta pra faculdade. Perfeito. E aí que ele encontra o Charles, porque o Charles é mais novo. Isso. Sim. E já estava lá e fundou esse clube. Aí lá o Charles é estudante e ele entra meio que como professor substituto. Ali ele começando uma carreira na faculdade, né? Exatamente. E aí ele assume depois como líder desse Clube Santo. E aí começa a marca do metodismo, digamos assim, começa a surgir desse clube. Tem várias... eles são muito metódicos. É interessante ler O primeiro apelido veio daí, né? Exatamente, da ideia do metodismo, exatamente. Eles têm vários métodos. Muitos horários. A forma de entrar, a forma de... por exemplo, ele fala num dos relatos do diário, é interessante, que ele fala assim... Se você não está disposto, se alguém não estava disposto a ser super sincero com todos os membros do grupo, ele nem seria aceito. Ele tinha que abrir o seu coração, falar os seus pecados, confessar uns aos outros. Era uma forma de um discipulado, um a um, né, muito conhecido hoje. Na verdade, a influência de Wesley nos pequenos grupos também, se você for pesquisar, ela é latente, né, através desse Clube Santo. E o que é mais interessante é que Clube Santo, Wesley era meio pedante, se achava o santarrão, mas na verdade não. Quem colocou esse nome neles foram justamente os demais que não participavam desse grupo, né? E queriam fazer de uma forma pejorativa, né? Seria uma chacota, exatamente. Lá vem o pessoal do Clube Santo. E eles aceitaram isso. É interessante que ele aceita isso e carrega isso sem problema. É isso. E um dos membros do grupo é o Whitfield, que já falou. Exatamente. Que tem uma influência gigantesca. É um outro cara que a gente pode falar um episódio só dele, que é importantíssimo também nesse movimento de reavivamento em Londres. Ele é fundamental também. Porque ele vai para um canto ou ele vai para o outro, só que a influência aumenta, né? Porque expande, né? Sim. Então isso é muito importante. E um fato interessante do clube é que eles se apegam a estudar os clássicos, eles se apegam a ler, por exemplo, isso é um fato que acontece lá mais para frente, quando a gente chegar lá, mas
de ler comentários dos reformadores, eles leem prefácios dos reformadores acerca de vários livros bíblicos do Novo Testamento. A imitação de Cristo. Sim, imitação de Cristo. Estudaram a capa a capa. Exatamente, eles gastavam tempo e era muito interessante porque não era somente... Eles não faziam um mini culto, porque hoje, às vezes o nosso entendimento de pequeno grupo, de célula, que seja, parece um mini culto na sua casa. Era mais que isso, havia doutrina ali, havia um passar de conhecimento. Profundidade, perfeito. Eu acho que essa é a melhor palavra. Eles se aprofundavam verdadeiramente. Não era simplesmente... a gente vê às vezes que alguns grupos, pequenos grupos, ficam focados muito em comunhão. Comunhão é um fato muito importante para eles, porque eles se relacionavam, confessavam os pecados uns dos outros, mas havia muito peso de doutrina. Há um relato interessante no diário de John Wesley, que ele fala um pouquinho da sua rotina. Isso quando ele já está indo para a América no barco. Ele fala: acordamos 6 da manhã, fazemos uma oração, nos reunimos, pegamos a Bíblia, lemos, e para que não haja entendimento errado, nós discutimos para chegar a um entendimento. Ele tinha esse cuidado. Ele fala a respeito do problema de você ter de um entendimento bíblico da sua cabeça, só da sua visão. Ele fala que o seu conhecimento ele precisava ser jogado à prova nesse grupo para ver se ele era correto ou não. É esse Clube Santo que começa também a fazer obras sociais, né? Perfeito. Exatamente. Eles começam a visitar presídios, a evangelizar. Eles passam a se interessar por essa questão social, até pelo momento, como já foi falado aqui, que a Inglaterra vivia, né? Foi aquela primeira, aquela do carvão, né? Exatamente. Isso é muito interessante, porque não tinha lei trabalhista naquela época. Então os caras, eles viviam no carvão, na mina, né? Eles saíam da mina, dormiam e acordavam. E John Wesley viu isso como uma oportunidade. Ele cria um local para o pessoal se reunir do lado da mina. Então é muito interessante essas obras que ele vai fazendo. Só que o interessante é que a igreja anglicana na época ela vê isso como um fator ruim. Sim, perfeito. E ela passa a, digamos, entre aspas, perseguir esse Clube Santo sem dar oportunidade deles falarem na igreja, deles estarem pregando o evangelho. Mas eu particularmente entendo isso como provisão divina também, porque ele chega ao entendimento de sair das 4 paredes da igreja e pregar o evangelho nessas minas, nesses locais onde havia um grande ajuntamento de pessoas, e a partir daí inicia-se esse reavivamento na Inglaterra. Essa é a parte da frente. Mas vamos voltar agora. Ele tem essa experiência no colégio. Ele tem essa experiência. O relato é incrível. Quando o pai dele obriga ele a assumir uma igreja, ele se sente frustrado no final. Porque você vê nos relatos dele que ele se sente no peso, porque ele não conseguia levar, ele sentia que ele não conseguia, como pastor, levar aquelas ovelhas aos caminhos do Senhor, a viver o cristianismo de forma exata, e ele se frustra, e aí ele volta para Oxford por conta disso. Só que aí há um momento que acontece que ele se decide, ele fala: não, eu vou pregar aos índios. Se ninguém vai, eu vou. Aos 32 anos, isso, né? Ele exatamente. decide. Ele até conversa com a mãe, irmão, chama né? o seu irmão, conversa com a sua mãe sobre isso. Ele pergunta pra ela, né, o que ela acha disso. Aí é interessante que ela fala assim: quisera eu que todos os meus filhos fizessem o que você tá fazendo. Ele pensa, porque ela tava velha já, ela tava velhinha já, né? Então ele tinha medo de não voltar e não ver mais ela. E ele amava muito a mãe dele. Então ela fala assim: olha, quisera eu que todos os meus filhos fizessem o que vocês estão fazendo. Então eles vão nessa grande jornada. E é muito interessante porque a gente está falando de um homem, antes de uma grande experiência que vai acontecer lá na frente da vida dele, que vai marcar esse reavivamento que o Tiago falou, que ainda não era completo no seu cristianismo. Exato. Por mais que é muito interessante, quem tiver a oportunidade, eu digo de novo, leia o Diário de John Wesley, porque você vai lendo a piedade desse homem, a forma dele se dedicar à Bíblia, a tentar entender as coisas, e ele começa a ver que ainda faltava alguma coisa, que ainda tinha algo faltando dentro do seu coração. E aí você fala: cara, mas esse cara faz tanta coisa já,
ele fez ele estava liderando um clube santo de doutrina, ele buscava em santidade, seguir a voz de Deus, ele quis fazer missão e ainda assim ele sentia que faltava algo. E a grande experiência começa nessa viagem. Há uma marca nessa viagem. Ele foi de barco para a América, né, para o Novo Mundo. As colônias inglesas estavam começando a crescer e, sobretudo, esses missionários começaram a ir e sempre abrirem as igrejas lá e cuidar dessas famílias. E aí acontece uma situação muito grande e muito difícil nessa viagem, que é uma grande tempestade, e isso marca profundamente a ponto dele relatar isso no seu diário, porque ele se assusta, porque ele vê que ele não tem fé, ele vê que ele tem medo da morte. Essa é a grande choque dele. Quando ele vê que aquele barco estava prestes a virar, ele viu que ele não era crente o suficiente. Diante da morte, o cara... Aquilo coloca em xeque se realmente ele estava salvo ou não, né? E ele nessa dúvida, e ele se sente incomodado, entre aspas, novamente, né? Pelo posicionamento daqueles moravianos, né? Foi o contraste, né? Que era um contraste entre o sentimento que ele estava. Perfeito. Porque eles adoravam a Deus, cantavam louvores e tudo, mesmo em meio à tempestade. E aí ele olha aquilo e fala, esses caras têm certeza que eles estão salvos, e eu tô aqui. A gente morrer, vai pro céu, tô de boa, e ele lá... E ele fica impressionado, e ele fala isso, que ele fala assim, cara, até as crianças não têm medo da morte. E tanto que ele pergunta para um dos moravianos, vocês não têm medo da morte? Ele fala, não, nós não temos medo da morte. Aí ele fala, suas crianças não têm medo da morte? Ele fala, não, nossas crianças não têm medo da morte. Nós sabemos que nossa vida está na mão de Deus. Isso impacta ele. É engraçado que ele começa a treinar alemão com esses caras, com esses moravianos, né? Ele começa a praticar outra língua nessa viagem, e esse primeiro impacto, esse contraste que o Thiago falou é sensacional, porque isso pode parecer para quem está nos ouvindo, quem vai nos ver depois no vídeo, mas isso é banal, eu tenho medo da morte também. Mas como, lembra, ele era um cara cheio de doutrina, ele lia muito a Bíblia, e ele viu os relatos dos apóstolos, e via que aqueles homens não tinham medo da morte quando eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Ele fala, o que eu temorei? A morte, a vida, anjo, espada? Não! A minha vida está na mão de Deus. Então, ele sabia que aquele medo era totalmente o oposto do que a Bíblia falava. E aquilo chocou ele, porque ele falou assim, eu não estou vivendo o que a Bíblia fala. Então, isso é algo para conversar com os nossos dias. Porque, às vezes você pensa, não, mas é normal sentir medo da morte. Não pode ser normal para o cristianismo. Isso é uma evidência, talvez, de que algo precisa ser complementado no seu coração. Né? Exatamente. E aí, então ele chega na América. Ele chega na América, animado e tal, e aí começa a dar tudo errado, e eu sei que o propósito número 1 era evangelizar os índios. Ele viu algum índio? Ele teve um pequeno encontro com o índio, muito rápido, só que ele é colocado já numa igreja lá, e ele começa a ser o grande líder espiritual de uma comunidade cheia de problema, cheia de politicagem. Dá muito problema porque ele tinha uma mulher que queria, tava com problema na sua família, e ele fala assim, você não vai tomar ceia. Então ele era muito rígido, a gente sabe, lendo John Wesley, ele é marcado pela ideia de uma perfeição cristã. E é interessante a gente falar aqui porque como ele conhecia muito do grego, ele não entendia a perfeição da forma como a gente hoje entende da origem latina, de ser perfeito. A perfeição cristã dele era da origem da palavra grega, que quer dizer de maturidade com fruto. Então, não é uma perfeição de você ser o perfeitinho, o santarrão. Ele entendia uma perfeição cristã no sentido de maturidade e fruto, gerando maturidade e gerando fruto. Então, a gente vê isso era a marca dele mesmo antes da grande experiência que ele tem. E isso vai começando a incomodar ele chega quase a ser preso lá por essa situação, porque o cara era de uma família muito poderosa naquela vila que ele tava. Então há muita coisa acontecendo ali. Lá, ele quase casou, mas não casou. Quase casa também por esses problemas. Então ele acaba fugindo da lá, e aí ele sai de lá com uma grande frase. Sim, ele fala uma frase célebre: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Isso representa a grande frustração dessa
primeira experiência missionária de Wesley, realmente. Aquela briga sempre teve dentro dele, né? Sim. Será que sou salvo ou não? Perfeito. Salvação. Ele tinha várias dificuldades. É interessante, antes mesmo da viagem, quando ele tá em Londres ainda, ele se aconselha com um irmão, e como ele fazia as obras sociais, ele comenta que ele orava, porque é comum, ainda hoje é comum, o pastor ou às vezes o padre, naquelas pessoas que estão com sentença de morte, com pena de morte, elas se visitam para se confessar e tudo mais, e ele fez essas visitas, só que ele não cria na conversão dessas pessoas, ele não acreditava nisso, ele achava que era impossível uma pessoa prestes a morrer ser convertida. Então ele teve muitos embates teológicos sobre isso antes dessa grande experiência de salvação efetivamente, porque ele não acreditava que era no estalar de dedo, ele achava que havia obras, a obra ainda estava muito presa nele, ele achava que você deveria mostrar um caminho cristão através daquilo que você estava caminhando. É em partes correto, mas não é só isso, né? Então era muito interessante porque ele tinha esses conflitos, e essa experiência do navio marcou ele, essa experiência de fracasso missionário, ele foi um missionário fracassado, marcou ele, frustrado. Foram 2 anos? Sim. 2 anos. Eu não lembro agora, mas foram uns 2 anos mesmo. Foram 2 anos que ele passou na América. E foi horrível pra ele, né? Foi uma experiência que não foi agradável pra ele, e foi uma marca que poderia ter acabado o ministério dele. A outra pessoa qualquer poderia ter desistido de tudo ali, né? Eu acho que isso que também é bacana da gente olhar para a história de Wesley e ver. Ele era um cara que já tinha um grande conhecimento da Bíblia, como o Rafa falou, de doutrinas que buscavam na origem, no grego e tudo, altamente estudioso, mas que tinha ainda, faltava esse o Espírito Santo ali ele, né? Fazer uma capacitação nele. E aí ele pega e vive essa experiência frustrada, e realmente isso poderia acabar com o ministério dele. Quantos e quantos de nós, por causa de pouca coisa, colocamos em xeque o ministério, o propósito de Deus nas nossas vidas, né? E a história dele me remete a isso, me remete a você perseverar, você buscar em Deus até que Deus te transforme de tal maneira que você possa mudar e impactar essa geração. Pode crer. E aí ele sai da América e quem vai substituir ele é o Whitefield, o brother dele. Exatamente. E aí é interessante até olhar o relato do Whitefield, que a gente fala que o ministério foi fracassado, né? Sim. Mas quando o Whitefield chega lá, ele fala: caraca, como é que eu vou ser um pastor no nível do John Wesley? Como é que um cara deixou isso aqui, deixou a galera nos trinques? O cara já tava acostumado com a rigidez do cara lá. Ele tava impressionado. Ele fica impressionado, e ele via que ele não fez nada. Então é muito interessante. O John Wesley, ele se cobrava muito, né? Você vê até na forma como ele cobrava os outros. A gente vai ver alguns relatos pra frente, quando ele dava umas exortadas. Seu próprio primo, ele dá uma exortada bem forte no seu primo. Num outro pastor, que é uma carta super conhecida, acerca de falta de leitura e o problema da pregação com falta de leitura. Ele fala e fala as claras para esse cara que ele precisava mudar a vida dele. Então a gente vê que o John Wesley é muito apegado a uma vida em santidade mesmo. E aí ele volta frustrado, ele começa então a frequentar o Clube Santo novamente, ainda meio que sem saber qual seria o seu destino, né? Porque ele imaginava efetivamente que ele traria uma grande diferença, talvez nem voltasse mais. Por isso que ele fica com tanto pesar quando ele vai se despedir da sua mãe. Só que ele volta, como o Thiago falou, 2 anos depois. Não deu tempo de acontecer nada. A mãe dele tava lá viva. Tava viva lá, é ele que volta frustrado. Tudo no mesmo lugar, tudo né? No mesmo Só lugar. que ele fez esse contato com os moráveis, de vez em quando eles conversavam, né? Sim, e quando ele voltou também, ainda continuava. Isso continua, com esses caras. Exatamente, a ponto de visitar e tudo mais, e conhecer. Tem um pastor morável, né, que ele tem total influência aí na experiência que ele teve, né, que é o Pedro Boller.
acho que é alemão. Não, vai lá, que a gente não fala alemão também, não. Pedro Boller, que é um pastor moraviano, né? Inclusive, moravianos também dá um outro programa, né? Sim, porque também foi um movimento de avivamento e fantástico. missionário fantástico, porque foi enviando pra tudo que é canto, né? Exatamente. Os moravianos, né? Mas cenas para um próximo Pra um próximo. do Antigo ao Novo. Exatamente. Isso aí, cara, acho que eu vou encerrar por aqui, que aí semana que vem é uma data importante, né? Tem uma data importante porque basicamente a gente chegou no ano de 1738. Isso. Exatamente. E é uma data importante porque é inclusive nesse mês. E vai cair exatamente na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 24 de maio. Então não perca, porque algo surpreendente acontece com John Wesley. É isso aí, então com esse gancho, semana que vem a gente continua esse programa, a gente vê o ponto de virada na vida desse cara e vamos falar dos frutos também, né? Exatamente, o legado dele, o né? legado e tudo. Beleza, alguma conclusão, queridos? Sejam abrasados. Que o Espírito Santo abrace seu coração. É isso aí. Amém, é isso aí.